Então vamos lá, galera. Então, ó, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, a gente tem um perfil de sondagem, né? Os solos têm aí uma condição que não tem um granho tão latente de resistência, né? São camadas mais ou menos aí com condições de parâmetros mais ou menos parecidos, né? Não tem nenhuma muita discrepância de uma para outra. Eu não mudo de 5 para 23 de uma vez, é uma mudança gradual de resistência. Então, nesse caso, a gente não tem o que a gente chama camadas finitas, né? A gente tem muito costume de fazer isso aí pelo método do cara que eu acho que chama Schmertmann, né? Vocês lembram que eu mostrei o nome lá? Eu falei que eu acho que aquele nome fala Schmertmann, pelo menos foi a forma que eu aprendi e eu estou repassando se estiver errado, né? Mas o que acontece? Lá na metodologia dele, que é o que é importante, né? Lá na metodologia dele, o recalque vale um coeficiente C1 mais um coeficiente C2 vezes a tensão líquida vezes o somatório do fator de deformação IZ vezes a espessura de cada camada dividido pelo módulo de elasticidade do solo. E a gente viu, né, então eu vou ter várias camadas. E o número de camadas depende do quê? Depende do módulo de elasticidade. Quando mudar o módulo de elasticidade, muda a camada. E a gente viu, ó, que o módulo de elasticidade do solo, ele é um alfa vezes um K vezes o NSPT. O que acontece? Esse alfa e esse K dependem do tipo de solo. E o NSPT é um valor. Então, o módulo de elasticidade muda toda vez que ou mudar o tipo de solo ou mudar o SPT. Então, essas vão ser todas as camadas que a gente vai ter em função dessa condição. E lógico, essas camadas vão até o infinito? Não. Isso condiciona todas as camadas que estão dentro do bulbo de tensões. Então, a gente vai atrás desse bulbo de tensões para verificar essas camadas, que é onde a gente traça o gráfico para determinar justamente o coeficiente IZ. Beleza. Então, ó, a gente viu que o recalque é um C1 vezes o C2 vezes a tensão líquida, que multiplica o somatório de Z delta Z sobre o módulo de elasticidade. O coeficiente C1, a gente chama ele de fator de embutimento, né? O fator de embutimento ele vale, vamos só pegar o valor dele aqui que eu não lembro de cor não. Olha lá, 1 menos 0,5 a sobrecarga sobre a tensão líquida. Então vai ser 1 menos 0,5 a sobrecarga lateral sobre a tensão líquida, né, que é um asterisco. Sobre a tensão líquida. Beleza. A sobrecarga lateral, né, a gente disse que a sobrecarga lateral é toda a parcela que aplica tensão devido ao solo que está lateralmente à sapata. No nosso caso aqui, ó, a gente tem 1,70 m de uma camada de argila que tem peso específico de 16. Então, a nossa sobrecarga lateral aqui, ó, é 1,70 m de uma argila que tem peso específico de 16. R$ 27,2. 27,2. KPA. Beleza. E a gente disse o quê? Que a tensão líquida, o que acontece? Antes de eu fazer essa vala,
né, eu tinha o terreno aqui com a sobrecarga lateral também do lado de cá, né, do lado da direita aqui, ó. Eu também tinha terreno aqui. Se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, antes de eu escavar essa vala aqui, ó, antes de eu escavar essa vala, a tensão vertical nesse ponto era igual à tensão vertical nesse ponto. Não é isso? E a gente já viu que isso pode ser, né? Se o solo não for um solo pré-adensado, isso pode ser a tensão de pré-adensamento do solo. Mas isso é, na verdade, a tensão vertical que aquele elemento de solo naquela profundidade suportava naquele momento. O que acontece? Quando eu construo a fundação, a gente tira isso aqui e aplica uma nova carga aqui, né? Só que o que é novo de carga para esse ponto aqui, ó, é o que eu estou aplicando menos o que eu retirei. Então a tensão líquida é a tensão que a fundação está aplicando menos aquilo que eu escavei para construir a fundação. E se a gente olhar, né, o que eu escavei é exatamente igual à sobrecarga lateral. Por isso que a gente fala que a tensão líquida é a tensão total menos a sobrecarga lateral. Então, no nosso caso aqui, ó, ela vai valer, a tensão total é 185 menos a tensão líquida, ó, menos a sobrecarga lateral, que foi 27,2. Cento e 157,8? Isso aí. Então, 157,8 kPa. Então, essa é a nossa tensão líquida. Então, o coeficiente C1, ele vale 1 menos 0,5 vezes a sobrecarga lateral dividido pela tensão líquida. Ó, que de cabeça eu vou fazer mais rápido, hein? 0,91. 0,91. Então, o coeficiente C1 ele vale 0,91. O coeficiente C2 é o que a gente chama de fator tempo. Ele vale 1 mais 0,2 log do tempo elevado a 0,1 com o tempo em anos. Então, log do tempo dividido por 0,1 com o T em anos, né? Com tempo em anos. Só conferindo aí a fórmula. 1 mais 0,2 log do tempo dividido por 0,1. Beleza. Então, aí o C2 vale 1 mais 0,2 log, nós estamos considerando aí um tempo de 10 anos, dividido por 0,1,
1,4. 1,4? Então, 1,4. Beleza, já conhecemos o coeficiente C1, já conhecemos o coeficiente C2, já conhecemos a tensão líquida, agora a gente tem que ir atrás do parâmetro IZ. A gente viu que nessa metodologia, o Schmertmann considerou que o fator de influência de deformação, ele crescia à medida que eu ia logo abaixo da fundação até uma cota que a gente falou que é a cota do IZ máximo, né? Essa cota é na cota de B sobre 2, e ele decrescia até zero até chegar no fim do bulbo. Então, na condição dele, ó, na cota de assentamento, para o caso de fundação isolada, o IZ vai ser sempre valer 0,1. Isso é da metodologia dele. Obrigatoriamente da metodologia dele. Quando eu tiver na cota DF mais o B sobre 2, o meu IZ vai valer o IZ máximo. Então ali ele chama de ponto de máxima deformação do solo. E quando tiver na cota de DF mais 2B, o valor do IZ vai ser 0. Então a gente tem aí 3 pontos que a gente consegue traçar um gráfico. Só que para isso a gente precisa conhecer o IZ máximo. O IZ máximo, ele vale 0,5 mais 0,1, 0,5 mais 0,1, raiz da tensão líquida sobre a tensão geostática efetiva no ponto de deformação máxima. No ponto de deformação máxima. Beleza. Então, eu vou só copiar a sondagem aqui, só para a gente definir isso aí. Apagar isso aqui. Tem muito aqui ainda. Vou cortar um pedaço dela aqui só para caber lá mais bonitinho. Ixi, Maria, ficou ruim demais. Tá, beleza. Então tá, ó. Então, só copiando a equação aqui pra gente aqui, ó. O IZ máximo, ele vale 0,5 mais 0,1 raiz da tensão líquida sobre a tensão geostática efetiva no ponto de deformação máximo, né? Isso é o IZ máximo. E a gente viu que esse ponto de deformação máximo, ele acontece numa cota, né? A cota dele aqui, ó, é B sobre 2, mais a cota de assentamento, lógico. Então aqui o B é 1,7 dividido por 2 mais... Ó, aqui 1,7, estou ficando doido. É 1,7 da cota de assentamento mais o valor do B, que é 3 metros, dividido por 2. Então, ó, a cota do IZ máximo, ela vai valer 3,2. Então, quer dizer, ó, que aqui, ó, no ponto de 3,2, que é essa cota aqui, ó, aqui acontece
o meu ISE máximo. E eu preciso achar aqui a tensão vertical que eu tinha nesse ponto antes da escavação. Então, a tensão geostática efetiva aí na cota de 3,20, eu tenho, ó, da superfície até 3 metros, eu tenho uma argila que tem peso específico de 16. Para chegar no 3,20, eu tenho mais 20 centímetros de um silt argiloso que tem peso específico de 18,1. 0,2 de um silt argiloso que tem peso específico de 18,1. Cinquenta e 51,62. 62 kPa. Então aí o ISE máximo, ele vai valer 0,5 mais 0,1, raiz da tensão líquida que a gente já achou que valeu 157,8, 157,8 dividido pela tensão geostática, então aí o ISE máximo Zero vírgula 0,67. 0,67. Beleza. Então, ó, quer dizer que aqui, lateral a essa sondagem, ó, a gente vai ter um gráfico onde eu vou trabalhar com cota e fatores Z. Aí a gente diz que quando for a cota de assentamento 1,70 m, o valor do IZ vai ser 0,1. Quando a cota for DF mais B sobre 2, que a gente determinou que deu 3,2, vai ser o IZ máximo de 0,67. E quando for DF mais 2B, se o B é 3 metros, né, DF mais 2B vai dar 7,70, correto? Quando for 7,70, o IZ vai valer 0. Então aqui é DF mais B sobre 2 e aqui 2B. Então aí DF mais 2B. Tem um DF aqui também. Então a gente pode traçar aqui, ó, lateral a fundação, ó, a fundação tá aqui, ó. Nossa senhora, agora vai ser uma experiência. Nossa senhora. Easy. Uma merda. Porcaria. Eu só vou fazer uma... Só para ficar um pouquinho menos no escuro. Oh, ficou bom. IZ
e aqui a profundidade. Então, ó, a gente viu que quando for aí o IZ aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Essa cota aqui, ó, é a cota de assentamento, 1,70. Beleza, então aqui pelo diagrama aqui, ó, quando for 1,70, o IZ vale 0,1. Então aqui, ó, quer dizer que eu tenho esse ponto aqui, ó, 1,7 e 0,1. Quando for 3,2, ó, se aqui é o 3, 3,2 vai dar aqui, ó. 3,2. Quando for isso aqui, vai valer, ó, 0,67. Então vai valer 0,67. E quando for DF mais 2B, que é 7,70, vai valer 0. Então quando for 7,70. Quando for 7,70, vai valer 0. Então, ó, eu tenho 3 pontos, eu consigo, ou não, né, porque aqui vai depender agora dessa habilidade, mas eu consigo traçar um gráfico. Onde você está, filho? Aqui. Nossa Senhora. Acho que o contrário, será que vai ser mais fácil? Puta que pariu. Nunca foi tão ruim. Mas aí eu consigo traçar esse gráfico aqui, né? E com esse gráfico, a gente vai determinar o valor do IZ para determinar. Só que a gente vai ter que fazer isso em cada camada. E o que a gente disse? Que as camadas, elas dependem do SPT e do tipo de solo. Quando muda o SPT, muda a camada. Quando muda o tipo de solo, muda a camada também. E que a gente já tinha sempre uma camada pronta, né? Uma delimitação de camada pronta, que é o quê? O ponto do IZ máximo. No ponto do IZ máximo, a curva muda de sentido, né? Há uma deflexão ali. Então ali é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Nesse caso ali foi de máximo. E depois ali ela decai. Então, obrigatoriamente aqui no 3,2, ó, eu vou botar de outra cor. Cor da tinta. Verde. Então, ó, quando for na cota de 3,2, obrigatoriamente aqui, ó, eu tenho um divisor de camada. Beleza. Aí depois eu vou analisar, ó, de 1,7 aqui na sondagem, ó, de 1,7 que está aqui, de 1,7 até 2 metros, eu tenho uma argila com SPT 5. De 2 até 3 é a mesma argila, então o K e o alfa são iguais. Porém, o SPT muda para 7. Então quer dizer que o solo que termina em 2 metros é diferente do que começa depois de 2 metros. Então aqui na cota de 2 metros, eu tenho uma mudança de camada, então eu tenho uma delimitação de camada. Beleza. De 2 até 3 é argila. Quando eu chego em 3 metros, de 3 até 4, é silt, mudou o solo. Então quer dizer que no ponto de 3 metros é um ponto de mudança de camada. Então eu tenho que delimitar a minha camada aqui na cota de 3 metros. Aqui na cota de 3 metros é um outro delimitador de camada. Nossa, ficou uma porcaria. Puta que pariu. De 3,20. De 3 até 3,20 é um silt com SPT 11. De 3,20 até 4 é o mesmo silt com o mesmo SPT,
mas o 3 e 2 aqui é uma divisão de camada devida ao IZ máximo, tá? E de 5 até 6, ó, de 3 até 4, SPT 11, de 4 até 5, SPT 9. Mudou o SPT na cota de 4 metros, então a cota de 4 metros é um delimitador de camadas. 4. Beleza. De 4 até 5 metros, o SPT é 9, dentro do silt. De 5 até 6 é o mesmo silt, porém o SPT mudou, então na cota de 5 metros, ixi, ficou muito perto. É mais para cima. Eu já fui amontoando. Depois eu vou traçar no Excel aqui pra gente, tá? Para ficar bem... Aqui é só para eu explicar a delimitação de camadas aqui. Que aqui não dá para tirar valor nenhum dessa porcaria aqui, ó. Então, na cota de 5 metros, é uma delimitação de camadas. De 5 até 6, SPT 13. De 6 até 7 é o mesmo SPT. Porém, o solo mudou. Então, quer dizer que na cota de 6 metros também tem uma delimitação de camada. De 6 até 7, o SPT é 13, de uma argila. De 7 até 8 é a mesma argila, porém mudou o SPT, quer dizer que na cota de 7 metros, eu tenho aqui uma outra camada. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente teve a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4, a camada 5, 6, 7 e 8. Então, a gente teve 8 camadas nesse bulbo, e é em cima dessas camadas que a gente vai determinar os parâmetros IZ. E o que a gente disse, né, sobre o parâmetro IZ na determinação dele? Que ele era determinado no meio da camada. Então, o IZ da camada 1, não vou explicar o da camada 1, que vai ser o mais difícil. O que está mais bonitinho para eu explicar aí, ó, é o da camada 5. O IZ da camada 5, ó, a camada 5 está aqui, ó. Né? Essa camada 5 aqui, ó. O fator do IZ, eu vou no meio da camada, faço uma linha, encontro um ponto, rebato lá em cima, ó, e acho o valor do IZ. Igual aqui, ó, tá entre 0,3 e 0,4. Sei lá, 0,34. Então, esse vai ser o meu IZ da camada 5. E assim eu repito para todas as camadas, ó. Eu vou fazendo o meio delas, rebato na curva do IZ que eu tracei e vou achando o valor do IZ. Beleza, agora vamos fazer para a gente... Ficou claro, mais ou menos? Isso é um sim. Bacana. Gosto muito quando é sim, assim. Ficou. Aí, a gente vai traçar agora isso aí lá no Excel, tá? Ok, vai rasgar isso aí. Ok, então, ó, eu tenho aqui cota IZ. Quando a cota for a cota de assentamento, valeu 0,1. Quando foi a cota do IZ máximo, valeu o IZ máximo. Quando foi DF mais 2B, valeu 0. Beleza. Então, ó, eu vou traçar um gráfico de dispersão. Vou colocar aí com linha. Eu prefiro trabalhar com linhas suaves, mas pode ser qualquer um. Vou mandar apagar isso aqui. Na verdade, eu vou editar dados. Vou apagar.
Aí, ó, eu quero uma linha que, a série aqui, né, vai ser IZ crescente, que um vai ser crescente, vai até o ponto do IZ máximo, então um vai ser crescente, o outro vai ser decrescente. Os valores de X são os valores do IZ. Então eu quero que vai de 0,1 até 1,7 na cota de 1,70 e 3,2. Beleza, ele traçou a primeira linha lá para mim. Ah, tá meio maluco? É porque depois eu tenho que inverter o gráfico, tá? Mas depois eu vou inverter. Beleza, aí eu vou traçar a segunda linha, que é a linha decrescente. Né? Então é o IZ decrescente. Então, ó, os valores da série X vale de 0,67 a 2 e o da Y de 3,2 a 7,7. Beleza. Ok, agora eu só vou vir aqui. Tá, eixo. Valores em ordem inversa. É isso aí, ó. Então esse aí é o meu gráfico, ó. Deixa eu só apagar isso aqui para eu só levar lá o filé. Na verdade, eu vou fazer diferente. Olha, quase não tô tão ruim não, ó. Então, beleza, ó. Ixi, mas aqui faltou a coisa. Bosta, vou ter que subir isso aqui um pouquinho. Aumentar mais. Isso aí, ó. Então agora tá mais ou menos. Um aqui é 1, 2, 3. Puta que pariu, ficou péssimo, hein? Tá, vai ser mais ou menos isso aí, ó. Então tá. Então aqui, ó. Agora a gente vai fazer. Ué, cadê? Eu acabei de colocar, ué. Por que não foi? Oh. Como é que eu tava fazendo merda aqui? Corre o risco de eu fazer, na verdade. Tá. É, isso não é aqui, não. Deixa eu só botar em ordem aqui. Da ordem que saiu aqui, C1 e o valor de C2. Beleza, ficou em ordem aqui. Então, ó, aí a gente tem mais ou menos aí, ó, a camada. Né? Então, o que a gente disse? Vou delimitar aqui aquelas camadas de novo. Ver se fica menos ruim com essa linha me ajudando aqui. Então, ó, começa em 1,70, né, que é a cota de assentamento da fundação. Então, começou aqui em 1,70. Beleza, a gente viu que de 1,70 até 2 foi uma camada.
né? Então, ó, de 1 até 2, o SPT é 5. De 2 até 3 é 7. Muda o valor do K. Mudou o K, mudou a camada. Então, em 2 é um delimitador de camada. Então, eu tenho aqui a camada 1. Beleza. De 2 até 3 é uma camada. Né? De 2 até 3, SPT 7. De 3 para baixo, o SPT é 11. Mudou a camada, então o 3 aqui, ó, ele é um delimitador de camadas. Beleza. O 3 e 20, obrigatoriamente, nossa senhora, ficou péssimo. Nossa senhora. Puta que pariu. Que experiência. 3. Maria, não invade não, porra. 3. E o 3 e 20. Oh. Beleza. Então aqui a cota 3 e 20. Depois de 3 e 20 até a 4 é uma outra camada. De 4 até 5, outra camada. 5 até 6, outra camada. 7, outra camada. E até o 770. Então, a gente teve a camada 1, a camada 2, a camada 3, 4, 5, 6, 7 e aqui a camada 8. Beleza, agora eu vou achar o valor do IZ. Na condição do IZ, ó, a cota média entre 1,72, que é 1,85 aqui, né? Então vou vir com tracejado, partir a curva, ó, fui lá em cima. Então aqui vamos dizer que valeu 0,150. Então o IZ da camada 1 valeu 0,15. O da camada 2, ó, vou dar aqui no 2,5. Vou rebater, cruzou a curva, deu ali 0,36. Aqui em 3,10, né? Eu fui, coincidiu aqui, ó. 0,63. Da camada 4, ó. Achou o ponto, rebateu lá em cima, 0,59. Aí da camada 5, ó. Então vai ser mais ou menos por aqui. Então 0,5 certinho, né? Da camada 6. 0,32. Deixa eu botar aqui que é a 6 pra gente. Da camada 7. (1,0180). E da camada 8 aqui, o meio da camada, coincidiu a ponta, rebati lá em cima, 0,8. 0,7 na verdade isso aí, né? Muito pro 0,8. 0,0, né? 0,07. Beleza, a gente achou isso aí, tá beleza. Então, mas eu não vou usar esses valores aí, não. Calma aí que tá passando um anúncio aqui na sua porta. Caixa de ovo, R$30. Então, agora eu não vou usar para calcular exatamente esses valores, não. Eu vou achar o valor exato lá no Excel, só para depois a gente comparar.
tá? Então, ó, mas para usar aqui a planilha do Excel, nós vamos precisar usar aquele desenho lá. Então, ó, eu vou ter as camadas, a espessura de cada camada. Eu vou colocar aqui a cota média, que é a cota exatamente no meio da camada. A cota média da camada. Aí, o valor do IZ. O valor do IZ. Aí depois nós vamos precisar do alfa. O alfa, cadê alfa aqui? Porra, não tem um alfa perto aqui. Um alfa. Alfa é a primeira, né? Ué, cadê o alfa sem um acento aqui? Terceira do canto. Ó. A alfa. Aí a gente vai precisar do K, do NSPT. Com esses três a gente vai achar o módulo de elasticidade. E aqui a gente vai achar IZ vezes a espessura. Eu vou colocar a espessura como sendo um Z aqui, ó. Vou colocar, na verdade, IZ, delta Z, espessura, barra, módulo de elasticidade. Que é a gente já vai fazer a soma ali, ó. Então, ó, a gente tem a camada 1, a camada 2, a camada 3, 4, 5, 6. Por que eu não desci corrido, né? Tá bom, não tem problema. Então, ó, vou trazer a figura aqui só para a gente delimitar aqui no desenho. Vou botar só mais pro canto aqui, ó. Olha só. A camada 1 aqui, ó, ela vai de 1,70 até 2 metros. Então, ela tem 30 centímetros de espessura. Então, ela tem 0,3 metros, ok? A cota que eu vou pegar o valor do IZ, ela está exatamente no meio entre 1,7 e 2. Então, se tem 30 centímetros ali, a metade é 15 centímetros, então a cota média aqui, 1,85, ok? A camada 2, ela vai de 2 até 3, então ela tem 1 metro de espessura. Na hora de eu determinar o fator IZ, eu preciso da cota média daquela camada. A cota média da camada 2, ó, é a metade entre 2 e 3, é 2,5. Beleza. A camada 3, ela vai de 3 até 3,2. Ela tem 20 centímetros. E a cota média para determinar o IZ está no meio desses 20 centímetros, é 3,10. Beleza. A camada 4, ela começa em 3,20 e vai até 4 metros. Ela tem 80 centímetros. Nessa camada 4, a cota média entre 3,20 e 4 metros é 3,60. Não é isso? Vocês vão conferindo aí, hein? A camada 5 está entre 4 e 5 metros. Ela tem 1 metro. A cota média da camada 5 é entre 4 e 5, vai ser 4,5. A camada 6 também tem 1 metro. A cota média da camada 6 é 5,5 metros. A camada 7 também tem 1 metro, a cota média 6,5. E a camada 8, ela vai de 7 até 7,70, ela tem 0,7 e a cota média vai ser 7,35. Perfeito? Ficou claro isso aí? Eu só vou transformar isso aqui para centímetros, porque isso na verdade entra em milímetros, tá? Vou até colocar a unidade aqui, ó. Então, 30 centímetros são 300, 1000 milímetros, 200, 800, 1000, 700. Beleza. Aí eu preciso agora, vou apagar isso aqui.
eu preciso agora determinar o parâmetro IZ. O bom do Excel, ó, é que a gente pode saber a equação dessa curva aqui, ó. Equação da curva. Selecionei em cima da curva. Já estava até ali, na verdade, apertei o errado. Adicionar a linha de tendência. Aí é só pedir exibir a equação do gráfico. Aí ele condicionou aqui, ó, só que ele condicionou Y em função de X. A gente quer o X em função de Y. Então a gente tem que rearranjar a equação, ó. Então nesse caso aqui, ó, ficaria Y menos 2,63, ó, Y menos 1,4368 dividido por 2,6318, ok? Então, ó, o valor de Y vai ser a cota média, que é o Y, menos 1,4368, isso aqui dividido por 2,6316. Só fechou ali. Alguma coisa aconteceu. Que não é vezes, né? Que é dividido. Então, achei ali o IZ da camada 1, da camada 2 e o da camada 3. Se a gente vê aqui no diagrama, ó, a camada 1, a camada 2 e a camada 3, elas estão na curva crescente. Agora, a partir da camada 3, está na curva decrescente. Então, eu tenho que vincar nela, da mesma forma, pedir a linha de tendência. Pedir a linha de tendência. Deixa eu falar, viu? Pedir a linha de tendência, pedir a equação. Ela vai me dar a equação aqui, ó. Que vai ser a cota menos 7,7 dividido por menos 6,71. Então eu vou fazer diferente aqui só para não dar negativo, né? Eu vou multiplicar tudo por menos 1 aí, tá? Então vai ser 7,7 menos a cota média igual a 7,7 menos a cota média dividido por 6,7164. Então aí, ó, nós achamos todos os valores corretos do IZ, ó. Só para ficar mais ou menos na mesma casa. Aí, ó, nós fizemos daquela forma lá, ó, totalmente bagunçada, né? Vou até voltar lá no desenho lá. Olha só que merda que isso ficou. Né? Mas vamos comparar os valores que nós achamos com aqueles lá, olha. O da camada 1, a gente colocou 0,15. Deu 0,16. O da camada 2, a gente botou 0,36. Deu 0,4. O da camada 3, a gente botou 0,63, deu 0,63. O da camada 4, a gente botou 0,59, deu 0,61. O da camada 5, a gente colocou 0,5, deu 0,48. O da camada 6, a gente botou 0,33, deu 0,33, a gente botou 0,32. O da camada 7, a gente colocou 0,18, deu 0,18. O da camada 8, a gente colocou 0,07, deu 0,05.
Olha, vamos só colocar aqui os valores, só para eu somar aqui, tá? Não vou nem colocar em ordem, não. Não vou colocar em ordem para ficar mais fácil. 0,5, 0,36, 0,59, não, é 0,63, 0,59, 0,5, 0,32, 0,18 e 0,07. Então, ó, a soma aqui, ó, desse aqui deu 2,84. A soma desse aqui deu 2,80. Olha só, sem escala nenhuma praticamente, o valor. O que eu quero mostrar com vocês com isso? Que vocês não precisam mexer no Excel para fazer. Pode fazer na régua, que vai dar certo e vai ficar bom. Depois eu vou colocar só aqui no canto, depois nós vamos calcular o recalque baseado nesses valores, para a gente ver a diferença que daria do resultado do corretinho, com todos as vírgulas e zeros possíveis, ou na condição aqui para a gente ver. Beleza, o alfa a gente viu que depende do tipo de solo, né? Então, eu não lembro se a gente chegou a adotar para essa situação aqui, mas vamos nele lá para a gente ver. Não, a gente não determinou, a gente tem que determinar. Então, ó, deixa eu só ver onde está na tela aqui pra gente. Não é esse. É esse. Aqui, ó, o alfa e o K. O primeiro lá é argila, né? O alfa 0,7 e o K a gente disse que vale 0,2. Então a primeira, a camada que vai de 1, negócio que eu não trouxe para cá, né? Vou trazer o desenho para cá, vai ficar mais fácil da gente ver. Deixa eu... Maria, cadê? Então, ó, a camada 1, ela vai de 1,70 até 2. Ela está numa argila que tem um alfa de 7 e um K de 0,2. E de 1 até 2, o SPT vale 5. Beleza. A camada 2, a gente viu que vai de 2 até 3 metros. Está dentro da mesma argila, que tem alfa 7 e K 0,2. E o SPT da camada 2 vale 7. A camada 3, que é a camada de 20 centímetros aí, se vocês lembrarem, vocês querem que eu bote aquele desenho aqui também? Acho que vai ficar melhor, né? Deixa eu ver como eu vou fazer isso aqui, só para eu... Nossa senhora, parece até difícil fazer isso. Então, ó, beleza. Então, ó, a camada 3, ela vai de 3 até 3,2. De 3 até 3,2 é um silt argiloso. O silt argiloso, ó, é silt com argila, silt é 5, argila é 7. Então, silt argiloso, vamos colocar um alfa de 6. E o silt argiloso, o K vale 0,25. Então, eu vou lá, o alfa 6, o K 0,25. O NSPT de 3 até 2 vale 11. Beleza. A camada 4, ela vai aqui, ó, de 3,2
até 4 metros. De 3,2 até 4 metros é um silt argiloso que tem alfa 6 e K 0,25 e o SPT continua valendo 11. A camada 5 vai de 4 até 5 metros. De 4 até 5 metros é o mesmo silt, então o alfa continua valendo 6, o alfa 0,25 e o SPT agora vale 9, né, que é o SPT de 4 até 5. A camada 5, ela vai de 4 metros, a camada 5 eu acabei de fazer, né? A camada 6, ela vai de 5 metros até 6 metros. A camada que vai de 5 até 6 metros continua sendo um silt argiloso com alfa 6 e K 0,25. Só que o SPT agora vale 13. A camada 7, ela vai de 6 metros até 7 metros. Agora é uma argila siltosa. Oxe, eu errei. Olhei esse K errado, hein? Silt argiloso, não. Argila siltosa, 0,2. O K é a mesma coisa. O alfa é a mesma coisa, né? Silt 5, argila 7. Então nós vamos usar a 6, é a média. E a argila siltosa e o K 0,2. Então, 6, 0,2. O SPT, que vai de 6 até 7 metros, ele vale 13. A camada 8, que é a camada que vai de 7 metros até 7 metros e 70, ela está dentro da argila siltosa, que tem o alfa de 6 e o K de 0,2, e o SPT vale 16. Beleza, a gente sabe que o módulo de elasticidade, ele vale o alfa vezes o K vezes o NSPT. Então, eu acho o módulo de elasticidade de todas as camadas. E se a gente olhar lá, ó, nas equações, na equação, cadê a equação aqui? Ó? Se a gente olhar aqui na equação, ó, a gente está atrás disso aqui, ó, que é o IZ vezes a espessura da camada dividido pelo módulo de elasticidade. Isso é uma somatória de todas as camadas. Então, eu já vou fazer isso lá no Excel para a gente. Ó. Vocês não precisar ir na calculadora. Vai ser o IZ, o valor do IZ, está aqui, vezes a espessura da camada, dividido pelo módulo de elasticidade. Eu vou botar os parênteses aqui, porque é mania, mas não precisava não, tá? Então, aqui, a gente acha... Deixa eu só apagar agora isso aqui que a gente não precisa mais. A gente acha aqui, ó, o valor, o total aqui, ó, a somatória é igual a soma... Olha lá, ó, 150 e 66. Agora, eu vou pegar isso aqui... Vou mudar para os nossos daquele método avacaiado lá. Porra, o problema é que ficou aqui sem referência. Então, ó, deu uma diferença aí bem pequenininha, ó, 5%, 5%, 2% que deu aí de diferença. É uma diferença bem pequenininha, tá? Então, o que eu quero mostrar é que na prova não precisa fazer no Excel, apesar que vocês vão ter a possibilidade de fazer no Excel, né? Então, aí a gente já tem o valor. Então, a gente vai ter o coeficiente C1 foi 0,91, o C2 1,4,
A tensão líquida, 157,8. 37,8 kPa é a tensão líquida. O B da sapata é 300, mas ali já não entra, né? Então, aí, o recalque que essa fundação vai sofrer vale o C1 vezes o C2 vezes a tensão líquida, somatório do IZ delta Z sobre o módulo de elasticidade, que no nosso caso aqui vai ser um C1 de 0,91 vezes o C2 de 1,4 vezes a tensão líquida. Como eu coloquei o módulo de elasticidade em MPa, eu vou colocar a tensão líquida em MPa também. 157,8 kPa é 0,1578 MPa, que multiplica o somatório de Z delta Z sobre o módulo de elasticidade, que deu 150,66 milímetros por MPa. Corto MPa com MPa, né? Só enquanto vocês fazem ali, eu vou colocar lá no... Então vai ser igual a 0,91 vezes 1,4 vezes 0,1578 vezes isso aqui. Ué, isso tá errado, ué? Ah, é 0,91. Ok. Trinta vinte e nove. 30,29, isso mesmo. 30,29. Então aí, ó, deu 30,29. Então esse seria o recalque que essa sapata aí, ela sofreria. Então a gente já conseguiu estimar aí por duas metodologias. Agora olha só, se a gente fosse por aquele traçado teórico lá que a gente fez, né, sem muita régua, traçando o meio no olho, olha só, daria 29,54. É muito pouco de diferença, menos de 1 milímetro de diferença. Né? Então é um método bem confiável de ser feito de qualquer forma. Se você montar um nível de escala médio, você consegue fazer isso aí. Né? Então, bem bacana. Deixa eu só finalizar o vídeo aqui, só... Porra, cadê o trem? Cadê o mouse? É, mouse, você tá doidão? Vou parar a gravação que era.